tipos de apresentação. Eu deixei 3 apresentações formatadas aqui. Antes eu queria entender um pouquinho da galera. Sobre gerenciamento de projetos. Hoje, qual é o conhecimento, vamos falar assim, a galera já tem conhecimento, é algo novo, é algo que vocês estão vendo somente na matéria da faculdade, ou é algo que vocês já vivenciam no dia a dia? Até para eu formatar a apresentação que eu vou tratar com vocês. Vamos lá, eu vou pedir uma gentileza aqui. Tem o bate-papo do lado aqui, quem puder, coloca aqui, por exemplo, estou vendo somente na matéria, estou vendo somente, vejo no serviço, mas não tenho conhecimento, não sei. Não tenho conhecimento, não faço ideia o que seja. Só me responda dessa forma, porque o que eu faço? Eu formato, eu coloco... Ó, a galera está respondendo aqui, ó. Somente na matéria, para mim é novo, vejo na matéria... Para mim é novo, o Fernando respondeu somente na matéria. Legal, estou no primeiro semestre, estou contado, vai ser agora, somente na matéria, só na matéria, alguma coisa na empresa. Legal, então, gente, eu vou fazer uma formatação de uma apresentação, ela mais didática, tá? Mas, assim, a minha intenção é engajar vocês para esse mundo do gerenciamento do projeto. É o mundo que eu vou falar assim para vocês, é o mundo onde você consegue observar a empresa de forma mais ampla, entendendo todos os departamentos e como esses departamentos também são elaborados dentro da empresa. Então, eu vou tentar trazer esse engajamento e trazer essa inspiração sobre o domínio do gerenciamento de projetos. Aí eu vou pedir uma gentileza, eu vou silenciar o microfone de todo mundo. Eu vou deixar somente silencioso aqui para não atrapalhar os demais. Quem precisar falar alguma coisa, eu vou deixar o bate-papo na lateral aberto. Qualquer coisa, só me manda um oi lá, que aí assim que dá uma brecha eu pauso a apresentação e respondo, tá bom? Ou qualquer coisa, desativa o microfone aqui. Se for algo imprescindível, dá um toque que eu já inicio na hora, tá bom? Eu paro na hora, a gente tira as dúvidas aqui, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui só um instante. Vamos lá, gente. Quando eu falo de gerenciamento de projetos, deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo mundo está enxergando aí, tá, né? Ok, está aparecendo. Ok, confirmado aqui. Gente, vamos lá. Eu vou passar um pouquinho aqui sobre... Eu vou diretamente... O que é um projeto? Gente, primeiramente o projeto. O projeto é diferente de uma linha de produção. O que é um projeto? O projeto é algo que ele tem um esforço temporário, é um empreendimento. É aquilo que eu sei já a data final que eu vou trabalhar com aquilo. Eu sei qual é o início, o meio e o término para eu chegar naquele determinado empreendimento. É diferente, por exemplo, de eu pegar algo que é cíclico. Eu pegar, por exemplo, uma produção seriada, por exemplo, uma caneta. Uma caneta eu vou produzir diversas delas, eu regulo uma máquina, deixo aquilo rodando e vou produzindo conforme demanda de mercado. Um projeto não, um projeto eu tenho já uma característica dele, que é o quê? Para quando eu preciso entregar aquilo? Qual foi o investimento sobre aquilo? Eu tenho um escopo que diz exatamente em qual período eu devo entregar aquilo para satisfazer uma demanda de mercado. Então, por isso que a gente coloca aqui que o resultado dele, ele é um empreendimento para criar um produto, criar um serviço ou um resultado. Então, é diferente, por exemplo, do que eu vejo de uma produção seriada. Esse é o preceito básico para um projeto. Um exemplo clássico é se você for fazer um churrasco na sua casa, se você for fazer uma festa, se você for fazer um evento. Isso é um projeto pequeno, mas é um projeto, não deixa de ser. Por quê? Porque você demanda todo um esforço ali para entender o que você precisa de um escopo do que vai precisar de insumos para fazer o churrasco, de insumos de bebidas, de insumos para depois de recursos humanos para fazer a limpeza após o evento. Então, isso já é um pequeno projeto, para você entender como que funciona isso. Só que o que muda de um projeto, por exemplo, pequeno para um projeto em grande escala? Por exemplo, recentemente a gente teve agora o Rock in Rio. O Rock in Rio, ele é gerenciado por um gestor de projetos, uma pessoa certificada pelo PMI. Gente, eu só não mencionei aqui, o PMI
É um instituto que certifica uma pessoa que ela tem as skills para o gerenciamento de projetos. Só que para que você tenha essa certificação PMI do Instituto Project Manager Institute, que é o que ele certifica os gerenciadores, ele pede que você tenha, pelo menos a gente até brinca assim, né? Que você tenha 4.000 horas de voo, né? Que você já tenha um cargo de gestão ou de liderança, que você já tenha participado de alguns projetos e que você saiba já gerir um time. Então, assim, o gerente de projetos, ele normalmente é uma pessoa que ele já passou pelo cargo de liderança de uma empresa, ele é uma pessoa que já gerenciou um negócio, ele é uma pessoa que ele tem skills que englobam o negócio. Então, isso que é bacana. O gerente de projetos, ele é aquela pessoa que você vê em muitas corporações trabalham de forma projetizada para o quê? A ampliação, o gerente de projetos, ele anda muito lado a lado com a diretoria da empresa. Ele está muito em propósito do que aquela empresa será no futuro. Tá? Vamos seguir a apresentação aqui, gente. E aí, projeto versus processo. Ó, até exemplifiquei aqui, por exemplo, ó, uma festa de casamento é um projeto, viagem de férias é um projeto, construção de um prédio é um projeto, treinamento de consultores é um projeto, gravação de comercial é um projeto, agora linha de produção já é um processo, elaboração de relatórios para a direção é um processo, tratamento da água utilizada na fábrica é um processo. Então, todos os processos contínuos e rotineiros não se enquadram como projeto. Tá? E aí, gente, o que pede para esse profissional, vamos falar assim, vocês que estão na engenharia civil, eu posso detalhar, por exemplo, uma obra para vocês. Só que uma certificação, quando você se torna um gerente de projetos, você não está somente preso a um nicho de mercado. Por exemplo, eu fiz gerenciamento de tecnologia, de aplicativos, eu fiz gerenciamento de eventos, tem um negócio agora no ramo alimentício, no ramo de eventos e shows, onde também eu faço gerenciamento de eventos hoje, gerenciamento, por exemplo, de novas tecnologias. Eu fiz uma disrupção, por exemplo, de um mercado bem, vamos falar assim, que não tinha tecnologia, mas buscou tecnologia para se acompanhar no mercado, para se manter no mercado. Por exemplo, eu fiz uma consultoria, assessoria numa empresa de distribuição de mídia impressa. Gente, no dito popular, entrega do folheto, por exemplo. Eu fiz um projeto de implantação de tecnologia de rastreamento de todos os garotos que fazem a distribuição de folheto e criação de métricas. Métricas que eu digo para saber o quanto o garoto andou, quanto ele gastou de caloria, o quanto ele recebe por aquilo que ele distribuiu, o quanto de geolocalização, por exemplo, tem de residências, o local, o percurso que ele percorreu. Por exemplo, ele percorreu 6 quilômetros, isso dá mais ou menos por volta de 900 residências. Então, para você ver, o projeto, quando eu falo, por exemplo, de projeto, eu não falo somente da obra em si. Vocês que se formarão como engenheiros civis. Você também, você tendo essa formação de gerenciamento de projetos, você está apto a gerenciar outros projetos também, porque você consegue observar a entrega do produto como um todo. Você consegue entender todas as atmosferas. Vamos seguir aqui com a apresentação até para exemplificar mais isso daqui. E, gente, por que é importante um gerente de projetos? Gente, para você ter uma ideia, isso é um estudo do Instituto, onde diz, por exemplo, mesmo a maioria dos projetos que são iniciados, mesmo com gerenciamento de projetos, 44% deles, eles acabam pós o período combinado de entrega, ou acima do orçamento, ou não atendendo requisitos. Eu vou mencionar isso também.
Ou também 24% falharam ou foram cancelados. Tem algumas situações que causam isso também. E 32% tem sucesso. Gente, isso com gerenciamento de projetos. O número sem gerenciamento de projetos, ele é muito maior na parte de falhar ou cancelado, porque você já pode iniciar já com um projeto falido. Então, imagina você iniciar um projeto sem fazer um cronograma, sem determinar todo o escopo, sem entender o que vai fazer, sem sequenciar as atividades. Então, por isso que é importante um gerente de projetos para coordenar. Vocês que estão na parte de engenharia civil, vocês percebem que o gerente de projetos hoje, vocês escutam muito o termo PMO, escritório de PMO. O que acontece? O escritório de PMO é onde gerencia toda a obra, a execução do edifício, onde ele faz todo o gerenciamento de todos os cronogramas, todos os gráficos gigantes e todos os gerentes, normalmente são mais de um, onde estão acompanhando ali para aquilo sincronizar e acontecer de forma simultânea, ter entregas híbridas, né? Entregas acontecendo em vários pacotes ao mesmo tempo. Então, é muito importante. Você vê como a importância do gerente de projetos, não só na parte de tecnologia, mas assim como na parte civil também. E o ciclo de vida do projeto? O projeto, eu poderia falar aqui, por exemplo, o projeto ele tem 49 processos. Desses 49 processos, ele tem 5 áreas de controle, 5 áreas de atuação. 5, vamos falar assim, ele tem a iniciação do projeto, que é onde você fecha com sponsor ou com quem está te contratando a ideia do projeto. Você utiliza algumas técnicas e ferramentas para fazer a implantação daquele projeto. Você faz a identificação dos stakeholders, a identificação das partes interessadas, que é muito importante para o projeto, porque isso, dependendo da pessoa que você não identificar do projeto, você pode ter uma influência positiva ou negativa. Então você tem que saber como tratar esses stakeholders. Aí você inicia o planejamento do projeto, é onde você planeja o escopo, você vai entender todo o que você vai fazer, o que você vai executar, como o cliente quer aquilo, qual é a qualidade que ele busca, qual o custo, qual o valor que ele vai destinar para aquilo, qual é o tempo que ele busca aquilo. Então, tudo isso daqui está englobado aqui. Você inicia a execução, só que você inicia o controle e a execução na sequência aqui é onde você gerencia e orienta o time. O gerente de projetos, ele vai acompanhar, ele vai gerenciar, ele vai orientar para ver se tudo aquilo que foi planejado está acontecendo conforme ele desenhou. E aí, com base nisso também, ele tem que acompanhar as mudanças e acompanhar a qualidade. Ele tem que ver como está o risco, tem o planejamento de risco, como estão as respostas aos riscos. Tem riscos que a gente não consegue controlar. Por exemplo, quando a gente não consegue controlar um risco, a gente tem que definir o que a gente faz com aquele risco. De repente, é interessante contratar uma empresa de seguros. Então, tem várias ações onde você pensa, porque a gente fala 49 processos, porque a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar, imaginar esse projeto, é como, eu vou fazer o comparativo novamente com um evento, com uma festa em casa, você pensar, por exemplo, naquele amigo que não come a carne, de repente é vegetariano, então você vai preparar específico ali uns espetos vegetarianos, você pensar para aquele amigo que não toma cerveja, mas só toma aquele Campari. Falar de uma forma aqui bem, vamos falar assim, acho que todo mundo entende, né? Então, assim, você pensar no todo, não só no meio, mas como vai chegar no final e como vai ser o término, como vai ser o pós dele. E aqui, gente, continuando em o encerramento. O encerramento é o quê? Pode ser o encerramento de uma fase ou o encerramento do projeto. Como encerrar contratos. Pós você terminar, você tem que finalizar todos os contratos, você não pode deixar nenhuma lacuna aberta. Você tem que fazer a entrega para o seu cliente, mostrar que todas as fases foram entregues. Então, seguindo aqui, e aí a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de escopo, o projeto ele tem um triângulo das restrições, que a gente chama. Que é o quê? O tempo, custo e qualidade.
Como isso daqui está amarrado? Por exemplo, se o cliente chega para mim e ele fala assim, olha, Danilo, eu preciso desse projeto, eu estimei, por exemplo, montei o cronograma, o projeto deu 10 meses. O cliente fala para mim, não, Danilo, eu preciso desse projeto em 6 meses. Pô, bacana, dá para a gente trabalhar assim. Só que quando eu falo em 6 meses, essa parte do tempo aqui eu vou reduzir ela. Só que eu vou ter que aumentar o custo para chegar nisso daqui. Como eu vou aumentar esse custo? Porque em algumas empreitadas eu vou ter que dobrar o meu recurso. Por exemplo, se eu falar na parte de obras, uma parede de 50 metros quadrados, aonde eu levo, por exemplo, vamos exemplificar aí, 10 horas para executar a pintura dela, e eu preciso reduzir isso pela metade do tempo, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar 2 pessoas executando. Então, ao invés de eu levar 10 horas, eu vou reduzir isso para 5 horas, porque eu coloquei 2 recursos lá, onde eles executam, eles duplicaram aquele tempo. Mas nem tudo é regra. Porque, por exemplo, não adianta eu vou pegar um exemplo bem assim, bem popular, né? Não adianta, por exemplo, você falar que quer o bebê em 4 meses e colocar 2 grávidas para antecipar essa gravidez. Não vai ter como isso. Então você tem que analisar cada situação. Não é qualquer uma que você vai conseguir reduzir o tempo. Então tem que se analisar. Tem muitas situações que dá. E aí outra situação quando você reduz o tempo também é como manter essa qualidade. Como trabalhar essa qualidade? Porque assim, a partir do momento que eu reduzo o custo, eu reduzo o tempo, a minha qualidade ela se compromete. Quem garante que vai chegar lá na frente, por exemplo, se eu falar de uma obra, eu tenho tempo de secagem, tempo de cura de alguns elementos. O cimento, por exemplo, a tinta, dependendo do que eu for passar na parede, eu preciso de um tempo para aquilo ter uma qualidade específica, seguir uma norma específica. Então, isso também compromete a qualidade. Então, quando a gente fala desse triângulo das restrições aqui, ele fica ele fica mudando no decorrer do projeto. Ele altera, conforme eu vejo que alguma coisa está atrasando, de repente eu aumento o recurso e com isso eu aumento o custo. De repente eu preciso de mais qualidade num determinado local, então eu vou ter mais tempo de execução naquele local. Então, esse é o triângulo de restrições muito conhecido no gerenciamento de projetos, quando a gente fala que ele está em torno do escopo. E aí, gente, aqui é o mapa de processos. Isso daqui, olhando assim, para quem está vendo a primeira vez aqui, deve ser, poxa, o que é isso aqui? Isso aqui são os 49 processos do PMBOK. O que acontece? São isso daqui que rege o gerente de projetos para que ele direcione o projeto. Só que isso daqui, o que acontece? Isso a cada 4, 5 anos, isso é atualizado. Isso ao instituto aqui, o Project Manager, onde os gerentes de projetos de todo mundo, eles se reúnem e vê qual é a prática mais utilizada para o momento. Hoje, por exemplo, tem muitas práticas conhecidas de mercado, como Scrum, tem muita gente que usa Kanban, tem gente que usa Safe e assim por diante. Então, assim, não é que elas estão erradas. Na 6ª edição, isso daqui era a metodologia para você chegar no resultado final. Agora, na 7ª edição, ela mostra isso daqui de uma forma mais holística. Não que isso daqui esteja errado, isso daqui serve como consulta. Mas hoje, o que acontece? Hoje, na 7ª edição do do PMBOK, ele mostra que você tem que ter um canivete suíço. Canivete suíço é o quê? Você tem que ter aquele método que melhor se adapta para você. Por exemplo, método, vou pegar um exemplo aqui, Mauro César Model. Então, o modelo, por exemplo, modelo do Mauro, que ele montou, é o que vai atender o que ele precisa para o determinado projeto dele. Então, ele vai juntar um pouco de Scrum, ele vai juntar um pouquinho de PMBOK, ele vai juntar um pouquinho de Kanban, ele vai juntar o que ele tem de conhecimento e, com isso, ele vai bolar o jeito dele para trazer o objetivo final, que é o produto. Então, o PMBOK 7, ele trouxe essa revolução, ele juntou isso. Então, antigamente, quando a gente olhava aqui, por exemplo, eu vou compartilhar outra tela aqui, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente falava da formatação antes, eu vou mostrar ela até
um formato aqui até mais legal, um pouco mais claro aqui. Quer ver só um instante? Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Vou parar essa daqui, ó, e vou compartilhar outra tela. Quem está no celular aí, essa daqui eu acho que vai ficar até melhor de ver. Vou ampliar um pouquinho mais ela aqui. Então, o que que acontece? Aqui, na versão 6, o que que eu vejo? Por exemplo, antigamente, você tinha um rito aqui. Você desenvolvia o termo de abertura do projeto, você identificava as partes interessadas, aí você ia fazer aqui, você ia para a parte de planejamento. A parte de planejamento você iniciava aqui pelo planejar o escopo, gerenciamento do escopo, você coletava requisitos, definia o escopo, criava a EAP. EAP é a sigla de Estrutura Analítica do Projeto. Isso daqui é uma das partes mais ricas para quando você vai trabalhar no projeto, tá? E aí você criou o escopo, você começa a planejar o gerenciamento do cronograma, você define as atividades, sequencia as atividades, estima a duração para as atividades e desenvolve o cronograma. Gente, para tudo isso daqui, por trás de tudo isso, não precisa você ler um livro lá de 700 páginas do PMBOK, tá? Porque ele serve como consulta. Para tudo isso daqui é uma técnica por trás. Por exemplo, na parte de definir as atividades e sequenciar as atividades, você não precisa ser totalmente especialista do ramo que você está atuando. Você pode usar uma técnica de ter um especialista e ele dizer para você o que vai executar. Por exemplo, eu vou conversar aqui com o Adriano. Adriano, pô, você que produz tal, você produz tenda, fala para mim qual é a sequência que você utiliza para você produzir uma tenda assim, assim, assada. Aí você vai falar para mim, ó, Danilo, primeiro eu faço isso, eu faço a base, depois eu faço a lona, eu faço tal. Então, com base nisso, eu começo a coletar esses requisitos que ele vai me passando, as atividades, com ele eu sequencio as atividades e aí eu estimo as durações, essa estima é uma estimativa marginal. Eu chego aqui, por exemplo, Adriano, me fala para mim, quanto tempo você leva para fazer a base? Ah, Danilo, putz, eu levo 6 horas. Pô, bacana, 6 horas. Então vamos colocar uma margem de segurança aqui mais 1 hora. 7 horas. Ah, tá. E para fazer a lona? Pô, a lona são 2 dias. Ah, tá bom, 16 horas. Então, com isso, a gente vai sequenciando. E aí, depois, a gente vai, com tudo isso, a gente desenvolve o cronograma, tá? E aí, a gente vai sequenciando ele. Aí, a gente vem aqui, por exemplo, planejar e gerenciar custos. Você vê que tudo se comunica aqui, por quê? Porque quando eu tenho o cronograma, eu consigo aqui estimar os custos. Eu consigo entender, por exemplo, pô, se ele vai levar 16 horas e o custo de mão de obra dele hora é 50 reais a hora, por exemplo, eu vou pagar um X para ele, entendeu? Então, eu vou pagar 800 reais para ele. Então, eu já tenho aqui, por exemplo, o custo de mão de obra para 2 dias, mais o material é tanto. E com isso eu determino o orçamento. Você vê que aqui eu ainda só determinei o orçamento. Eu ainda não executei, eu não passei para o time executar o orçamento e fazer a aquisição. Eu planejo a qualidade também, eu gerencio a qualidade, aonde eu digo, aonde o meu cliente me diz, por exemplo, o que é qualidade para você. Por exemplo, eu vou chegar aqui, eu vou chegar no João Vitor, por exemplo. João Vitor, o que é qualidade para você na sala que a gente vai desenvolver para você? Ah, Danilo, é um piso laminado com um rodapé de 15 centímetros, com tomadas de espelhos embutido com USB, com lustre. Então, isso é qualidade para ele. Então, com base nisso, eu vou seguir esses requisitos de qualidade. E aí eu vou gerenciar o recurso. Quando eu gerencio o recurso, isso se fala com cronograma, que quando eu falo recurso, não é só, por exemplo, não é no PMBOK antigo, recurso era só, falava somente de recursos humanos. Agora não, recurso, a gente fala de recurso maquinário, recurso insumo, recursos de forma geral. Então, por exemplo, quando eu vou estimar, eu começo a colocar, por exemplo, para eu fazer a pintura da parede de 50 metros quadrados, que eu levo 10 horas e eu preciso fazer em 5, aqui eu vou colocar 2 pessoas. Mas com essa atividade também, eu preciso
de uma lata de látex branca de 18 litros. Eu preciso também, então eu vou colocar todo o recurso que eu preciso para executar aquilo. Com isso vem um custo também. Comunicação, como vai ser a comunicação com o meu time? Por exemplo, a comunicação entre o time, ela vai ser uma comunicação, por exemplo, onde eu vou tratar ela de forma direta, via WhatsApp, é uma comunicação via memorando, por exemplo, a comunicação com o meu gerente. Como eu vou fazer a comunicação com o meu gerente? A comunicação com o meu gerente ela vai ser diária, uma vez por dia eu me reporto a ele. Com a diretoria, como é a comunicação com a diretoria? Não, a comunicação com a diretoria uma vez por semana. A gente cria um relatório e apresenta uma vez por semana a evolução do projeto. Então, eu gerencio essa comunicação, eu faço o planejamento, como eu vou gerenciar ela. Você vê, ó, acabei indo aqui nos processos aqui, mas você vê como isso daqui quando você começa a olhar ele aqui, você fala, meu Deus do céu, que loucura é essa? Mas você vê que tudo isso daqui tem uma sequência. Então, por exemplo, eu vou planejar o gerenciamento de riscos. O que eu vou fazer? Eu vou identificar os riscos. Por exemplo, qual o risco de eu começar a fazer uma obra em dezembro? Poxa, eu tenho um risco de repente, ter feriados, férias, ter o risco de chuvas de verão, entendeu? Como eu posso mitigar, como eu posso reduzir esses riscos? Então, eu queria análise, por exemplo, eu queria análise quantitativa aos riscos e a qualitativa. A quantitativa, o que acontece? É aqueles riscos que eu consigo criar gatilhos de, por exemplo, onde eu posso falar assim, quando chegar num certo número, por exemplo, eu crio um gatilho e crio uma ação contra aquele risco. O qualitativo, o que acontece? O qualitativo ele já é mais perceptivo. É aquele risco onde eu não consigo mensurar, mas eu consigo ter aquela percepção que quando estiver, de repente, um céu com nuvens, tempo fechado, já é um risco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no interno da obra. Eu não vou fazer minha produção do lado externo, que eu posso perder todo o trabalho que eu executei. Então, é esse tipo de coisa. Gente, aqui sobre o mapeamento de processos aqui, eu vou dar uma passada rápida nele aqui e vou voltar para a apresentação. Tudo bem até aqui? Ou vocês acham que eu devo seguir aqui? Isso daqui isso daqui, vamos falar assim, são as veias de ligação que compõem o corpo de gerenciamento de projetos. Tá? Então, se vocês falam para mim, vocês querem que eu continue aqui falando dos processos ou querem que eu volte na apresentação? Dá um ok aqui. Tá tudo bem? Ok aqui na apresentação. Ok. Ó, galera, aqui tiver só com a câmera fechada aí e tiver vendo a novela aí, depois o coordenador vai saber, viu? Ó, gente, vamos lá. Ok, não, beleza. Então eu vou seguir aqui. Eu vou dar uma rebatida, ó, vou dar uma rebatida rápida aqui e volto para a apresentação. Então, gente, ó, você vê, ó, quando a gente fala aqui, ó, eu gerenciei, analisei os riscos, aí o que eu faço? Eu planejo respostas aos riscos. Então, quando eu analisei todos os riscos de forma qualitativa e quantitativa, eu planejo respostas para o quê? Eu não fico esperando o risco acontecer. Apesar que na atualização 7 agora do PMBOK, que faz um ano, o risco é algo já é interessante, por exemplo, agora você não pode, vamos falar assim, o termo engessado, gente, ele não existe mais. Pós-pandemia, isso agora mudou muito. Não sei se todos conhecem o termo VUCA. O termo VUCA, até me fugiu o termo aqui, VUCA, cadê? Deixa eu até uma colinha aqui para falar para vocês. O termo VUCA, ele é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Isso se evidenciou muito agora após a pandemia. Então, o que acontece? Hoje, os projetos eles não são mais engessados. Hoje, se você encontra um risco novo no projeto, e não importa o grau de hierarquia que você está no projeto, se você é o gerente de projetos, ou o PMO, ou o sponsor, ou se você é aquele cara ali que está executando na obra. Você é uma pessoa que você tem que ter
tem que ter o espírito dentro daquilo, porque aquilo hoje é que rege não só o seu empreendimento, como de todos ali, é o que traz resultado para todos. Então, o gerente de projetos, ele tem como característica trazer o engajamento para as pessoas, para que as pessoas também entendam isso, identifiquem isso e mitiguem qualquer risco que possa acontecer naquele determinado projeto, porque está vamos colocar assim, na linha de tiro, está todo mundo ali na frente, todo mundo, é importante que todo mundo tenha a responsabilidade, se sinta responsável pelo projeto. Então é bacana isso, gente, vocês como futuros engenheiros aí, gerentes de projetos, entendam isso, como é importante isso, ter essa visão de dono, né? E aí, continuando aqui, aí saindo da parte de riscos, a gente faz o gerenciamento das aquisições, tá? Como que a gente vai fazer as aquisições, as compras, e faz o planejamento do engajamento das partes interessadas. Gente, por que o engajamento das partes interessadas, dos stakeholders? Esse engajamento ele é muito importante porque, assim, a gente pode ter alguma pessoa no meio do projeto que ela pode ter uma influência grande ou uma influência pequena. E, assim, a gente tem que saber lidar com os opositores e as pessoas que apoiam o projeto. Por quê? Porque a gente precisa manter essas pessoas engajadas com o que está acontecendo, fazer com que essas pessoas façam o projeto fluir. Quando a gente fala de partes interessadas, eu posso ter um patrocinador onde ele não está sendo reportado do que está acontecendo, de que forma que está andando o projeto, e de repente, o que, que acontece? Ele, por ter um poder muito grande, ele pode travar meu projeto. Então é muito importante fazer o planejamento. Sabe quando você faz isso aqui? Quando você vem aqui em cima e você já identifica, ó, você vê que é o segundo ponto, identifica as partes interessadas do projeto. Quando você identifica as partes interessadas, você cria um planejamento de como engajar essas partes interessadas. Tá? Isso desde a alta diretoria até aquela pessoa que está executando o projeto ali na frente. Tá? E aí, partindo daqui, a gente vai para a execução. Só que a execução aqui, gente, deixa eu enquadrar na tela aqui. A execução ela anda junto com monitoramento e controle, mas vamos na execução. A execução é onde você vai gerenciar e orientar o trabalho do projeto. É onde você vai colocar tudo isso em prática. Então, é onde você vai. Uma parte muito importante que também é colocada no PMBOK, é gerenciar o conhecimento do projeto. É onde a gente fala das lições aprendidas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião no final de cada dia com o time, com os líderes, se de repente for uma equipe muito grande, mas eu vou fazer uma reunião com os times e chegar aqui, Mauro, fala para mim o que você teve de lição aprendida no projeto, o que você aprendeu, o que a gente pode aprender com o que você viu lá para que não aconteça novamente. Ter o que você, até com erro, aconteceu um erro lá, poxa, eu tomei uma ação rápida e corrigi, não aconteceu, consegui mitigar, consegui contornar aquele erro. Então, isso é uma lição aprendida. Para quê? Para que todos do projeto isso vá para o arquivo do projeto, para que a gente não cometa mais esse erro. Então, é importante essa reunião aqui. Isso é uma área muito importante que foi colocada aqui na parte de integração. E aí, com isso, a gente começa na sequência aqui, a fazer ao gerenciamento da qualidade. Então, gerenciar a qualidade, a gente começa a acompanhar para ver se aquilo que a gente planejou lá na frente, lá atrás, na verdade, no planejamento da qualidade, eu quero um piso laminado, rodapé de 15 centímetros e assim por diante, a gente começa agora ver se isso está acontecendo e orientar o time sobre esse ponto aqui. Tá? E aqui, essa parte da qualidade, ela fica mais interessante aqui no monitoramento e controle. Partindo daqui, a gente começa a aquisição dos recursos. Então, a aquisição dos recursos é o quê? Adquirir recursos, insumos, matéria-prima, maquinários e equipe também. A equipe começa a vir nesse momento. Você fez todo o planejamento, então agora começa a vir a galera para a empreitada. Agora que se começa o kick-off, que a gente começa a trabalhar com as pessoas. Então, nesse momento aqui, o gerente de projetos tem uma função muito grande aqui, que é o quê? Ele desenvolve a equipe, ele treina a equipe,
ele passa todas as skills necessárias, ele passa a expectativa dele, ele conversa com a equipe para fazer o desenvolvimento dessa equipe. E ele gerencia aqui na sequência a equipe, tá? Então você vê que isso daqui, você vê que a setinha aqui, quando vocês observam aí, a setinha é para os dois lados. Por quê? Porque isso daqui não é algo engessado. Reforço novamente essa palavra. Isso daqui é algo que, se você perceber que aqui, você está aqui no gerenciar da equipe, se você vai ter que dar um passo atrás e desenvolver a equipe, você volta novamente e faz isso. Assim como as áreas também hoje do PMBOK, você vê que ela tem seta para os dois lados. Por quê? Porque isso não é engessado. Se eu tiver que voltar no planejamento aqui, identificar alguma coisa, eu tenha que voltar lá na prancheta, eu devo voltar. Eu não devo deixar de estourar. E aí é onde eu começo a gerenciar as comunicações também. Começo a gerenciar as comunicações do projeto. Então, nesse momento aqui é onde eu criei vamos falar assim de forma bem direta, eu criei um grupo aqui com a galera do que está fazendo aqui o treinamento, eu criei um grupo de WhatsApp onde a comunicação vai ser lá pelo grupo. Pô, legal, então a gente vai gerenciar a comunicação por lá. Só que a comunicação, a gente vai alinhar como que vai fazer essa comunicação. Vamos fazer a comunicação de feedback todo final de dia, a gente vai fazer uma daily, uma reunião todo dia de manhã antes de iniciar o projeto, para fazer um alinhamento do que precisa ser feito. Isso reduz qualquer possibilidade de problemas no meio do projeto, a gente conversa, a gente entende, por exemplo, você tem que fazer uma reposição de alguém que faltou no time, de repente uma pessoa que é uma mão de obra muito específica. Então é um momento onde a gente ali na comunicação a gente consegue já trabalhar algumas correções. E aí a gente começa a implementar respostas aos riscos. Gente, aí é aquela questão, por exemplo, a gente começa a entender agora, isso é constante. A gente está trabalhando, então a gente vai, no dia a dia, conforme você está executando, é igual o soldado na guerra. Só ele sabe o risco, o que está acontecendo ali, ou como alguém que trabalha numa máquina de produção seriada. Quando o cara chega numa máquina, numa prensa, todo dia ele está batendo uma peça, e do nada aquela peça, aquela máquina começa a fazer algum barulhinho diferente, ele já sabe que aconteceu alguma coisa diferente ali. Então, quando a gente fala implementar respostas aos riscos, a gente começa a implementar, mas a gente começa a identificar riscos novos. Então, começa aquela parte do projeto onde as coisas novas começam a acontecer e as coisas que a gente tinha planejado também podem acontecer, como também não acontecem. Mas a gente está precavido, a gente trabalhou as respostas a esses riscos. E aí, conduzir as aquisições. Aqui é o momento que a gente faz as compras. Só um minutinho que o notebook aqui, só um minuto que desligou da tomada aqui, só um momento. Gente, desculpa que o notebook ia acabar a bateria, ia dar ruim aqui. Então, gente, nesse momento aqui é onde eu começo a fazer as aquisições, começo a fazer as compras também, starto as compras do que precisa ser feito. E o gerenciamento do engajamento das partes interessadas. Aqui o gerenciar, gente, o que acontece? Quando eu criei o planejamento lá das partes interessadas, eu começo a entender como que tá, eu começo a fazer vamos falar assim, eu começo a entender, por exemplo, se eu conseguir tirar aquela pessoa que era um opositor ao projeto, se ele está se movimentando e ficando a favor do meu projeto. Eu começo a ver se aquela pessoa que eu estava agregando valor ao projeto, se eu continuo agregando valor ou não. Então, nesse momento aqui, é onde eu começo a observar, e principalmente, não só com os principais stakeholders do projeto, mas com todos, com toda a atmosfera. A gente fala que no gerenciamento de projetos, quanto menos verticalizado você trabalhar, é melhor. Você tem que trabalhar mais horizontalizado. Hoje, o que acontece? Quanto mais você traz esse ambiente de forma horizontalizado, de forma mais onde você consegue se comunicar com todos, melhor é o projeto, melhor ele anda. A somatória das pessoas, 1 mais 1, não se torna 2, se torna 4, 5. A gente consegue trazer
uma produção, um resultado muito melhor. Então, isso é muito importante. Vocês que trabalham, gente, a gente entrega produtos, entrega serviços, entrega projetos, mas o maior recurso, o melhor recurso que a gente tem dentro do nosso projeto são pessoas. Então, sempre trabalhe as pessoas de forma geral, tá? Com isso, você vai ter uma entrega muito melhor. E aí, continuando, gente, a gente saindo aqui da parte de gerenciar e orientar a execução, né? Aí tem o monitoramento e controle. O monitoramento e controle aqui, ó, essa caixa aqui, é aonde eu controlo o trabalho do projeto. Gente, aqui é onde eu pego, não sei se vocês conhecem gráfico de Gantt. Se não conhece, coloca aí como busca depois para ver, mas gráfico de Gantt é um cronograma onde você monta, pode ser, você pode imprimir ele, levar ele para a obra, você pode ter ele no celular, você pode ir ticando ele de alguma forma, mas você tem as tarefas lá, é onde você vai ver se aquilo que você planejou está sendo realizado conforme o previsto. Então é muito importante. Já vi muitos gerentes de projetos, por exemplo, um amigo, por exemplo, que trabalha em implantação de linhas de trem, trabalhou até com um antigo ministro, agora que é nosso governador daqui da cidade, onde o local que ele trabalhava não tinha sinal de internet, não tinha sinal de nada, era locais muito remotos. E, por exemplo, ele levava folha, todo dia de manhã ele fazia impressão de diversas folhas com o cronograma do que ele precisava seguir e riscava com a caneta ali a evolução. E todo dia chegava no seu escritório à noite e pontuava para saber o quanto evoluiu o projeto. Então, o gerente de projetos, ele tem que ficar muito ligado no que está acontecendo e realizar o controle integrado de mudanças. Gente, o projeto é muito comum. Você está produzindo lá, você está fazendo uma obra, você olha lá a parede, pô, você planejou tudo, mas você fala assim, pô, preciso colocar mais uma tomada ali no meio. Eu preciso colocar mais um ponto de água ali. Eu preciso. Então, o projeto ele vai alterando. Só que é importante que esse controle ele seja sistemático. O controle ele tem que ser integrado. Por quê? Porque o projeto ele tem um custo. Você determinou ali qual o valor que você vai gastar com ele. E aí, conforme você vai incrementando coisas, aquele projeto ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Parece que não. É uma lâmpada, é não sei o quê, é um lustre, é isso, é aquilo. Quando vai ver o projeto, ele saiu 75% maior do que o previsto, ou 25%. Então, eu brinco que quando eu vou negociar projeto, quando a pessoa não sabe, não quer sentar comigo e falar, o projeto é assim, não, tá bom. Eu falo, seu projeto ele pode sair de 25% a 175% do custo do que a gente está projetando de preço de mercado, porque eu não sei o que é. Ele fica aberto a possibilidades. Eu posso gastar isso com ele, como eu posso gastar um absurdo. Então, gente, é muito importante realizar o controle integrado. Aí, quando a gente fala do controle integrado aqui, a gente valida o escopo. Então, a gente, nesse momento aqui, é onde você vai lá na obra e você checa toda a planta, vê se está batendo. Por exemplo, um amigo meu que mexe com obras, por exemplo, no contrato do prédio que ele estava executando, estava falando piso laminado. E no escopo, que era o escopo de projetos, estava, por exemplo, piso frio, com outra especificação. E aí, toda vez, aquela construtora, quando terminava o projeto, o custo não batia. E também muitas coisas ficavam sem terminar. Por quê? Porque não estava validado o escopo. Então, é muito importante a função do gerente de projetos. Quando ele entrou lá, ele teve que fazer uma revolução para organizar isso. E controlar o escopo, para saber se estão realmente colocando aquele piso, que é onde eu falei do cronograma. Então, a gente vem aqui no 5.6. E aí, dando sequência, a gente vem controlando o cronograma aqui, entendendo se ele está seguindo aquela sequência, se está dentro do tempo. Gente, é assim, o gerente de projetos, ele identifica, você está executando o projeto, e você colocou ali, vou falar novamente da parede, 50 metros quadrados, 10 horas, um dia de produção. E aí você viu lá que deu 6 horas, não pintou nem 5 metros. Aí você fala, pô, tem alguma coisa de errado. Você já identifica aquilo e você já começa a tomar uma ação. Você já fala, poxa, calma aí, isso vai atrasar a minha entrega final. Eu tenho um prazo com o meu cliente.
Então, o que eu tenho que fazer aqui, já tomar, que ação eu devo tomar? Então, você tem que acompanhar isso, é muito importante. E com base nisso também, a gente fala em controlar os custos, né? Então, você vê que uma coisa está associada à outra. Se eu estou passando do meu prazo, se eu percebo que alguma coisa está passando do meu prazo, por que eu falo dos custos? Porque eu posso colocar um recurso a mais lá para executar e pintar aquela parede em metade do tempo. Só que o quê? Se eu fazer isso, eu vou ter o dobro de custo referente àquela tarefa. Então, como eu administro isso? Então, o gerente de projetos, ele é holístico. Ele é uma pessoa que ele tem uma visão helicóptero, ele está andando ali no projeto, ele está observando tudo, entendendo, pô, não, calma aí, preciso mexer isso daqui, preciso movimentar isso, preciso ajustar isso daqui, tá? Então, ó, seguindo aqui, e o controlar a qualidade, preciso ver se está sendo executado com qualidade, se tá tendo aquela qualidade específica que eu coloquei. Isso pode ser controlado com métricas, com KPIs e assim por diante. Controlar os recursos também, gente. Gente, controlar os recursos, se eu falar de recursos humanos, pode ser na questão de relógio biométrico, se eu falar dos recursos comprados, acompanhar, você vê que as aquisições e os recursos aqui estão juntos, né? Eu controlo as aquisições, mas eu controlo as aquisições como estão sendo feitas, mas eu vejo se aqueles recursos estão sendo usados da forma devida. Então eu tenho que andar em paralelo com isso daqui. Você vê que eu não fico engessado somente nisso daqui. Você vê que eu estou passando um rito. Esse rito é bacana para quando você vai trabalhar o primeiro projeto, mas conforme você vai pegando experiência no projeto, você se torna uma pessoa que você fica acompanhando ali o projeto como um todo. Você está, às vezes, no planejamento, você está, às vezes, lá na qualidade, às vezes você está lá na execução, então você está girando o projeto, você está entregando uma fase, você está acompanhando ele como um todo. E aí, gente, daqui você vem monitorar o engajamento das partes interessadas. Então, o monitorar é você ir lá, meter a mão na massa, conversar, fazer uma conversa formal, fazer uma conversa informal, fazer um bate-papo, às vezes com uma pessoa que de repente produzia um número e está produzindo outro. O que houve? O que aconteceu? Entendeu? O gerente de projetos ele tem características, ele tem que ter conhecimento de liderança, ele tem que ter o conhecimento um pouco na parte de coach, ele tem que ter a persuasão, porque muitas vezes o profissional ele chega, ele às vezes ele não está engajado naquele dia para trabalho, às vezes o profissional ele precisa de um tapinha nas costas, às vezes também você tem que chegar num sponsor, num patrocinador do projeto e fazer um bate-papo com ele, explicar como está a situação, de repente teve um imprevisto e ele está observando aquilo, para você não perder aquela parte interessada, você tem que fazer uma reunião, um agrupamento. Então é importantíssima essa parte aqui de engajar as partes interessadas. E aí a gente vem aqui controlar as aquisições, as compras, controlar para ver se estão acontecendo da forma correta, monitorar os riscos para ver se estão acontecendo ou não, se estão acontecendo novos ou não, e monitorar as comunicações. As comunicações para ver se de repente se o grupo de WhatsApp não virou uma festa e todo mundo está mandando coisa de política, coisa de jogo, coisa de Copa do Mundo. Então, vamos lá, gente, o grupo de WhatsApp aqui é só coisa de serviço, ou se não, se a gente tem uma ferramenta de comunicação, como que ela está sendo feita, se as reuniões do time estão sendo feitas no início do término do projeto. Gente, uma coisa que isso daqui eu falo até como Master Black Belt, eu menciono isso para vocês e reforço para vocês. Gente, uma coisa que reduz, eu falo isso porque eu falei do canivete suíço, isso daqui é uma coisa que é importante você usar não só na parte de gerenciamento de projetos, mas quem lidera, quem gerencia. Uma reunião no início, uma reunião no término, vai te livrar de diversas situações, diversos possíveis problemas que possam surgir no meio da empreitada. Então, gente, façam isso. No Lean é muito comum você fazer uma reunião de 5 minutos no início e uma reunião de 5 minutos no final. Então é muito bacana você fazer essa reunião. Isso pode ser feito todo dia, ou pode ser feito um dia sim, um dia não, ou pode ser feito 2 vezes na semana, ou uma vez na semana. Depende do volume de serviço e do tipo, do perfil de maturidade do time. Se você tem um time
mais maduro, uma maturidade bacana, de repente uma reunião por semana serve. Se você tem um time de maturidade um pouco mais baixa, de repente uma reunião por dia é interessante. Outra situação, se você tem um projeto que ele é um projeto totalmente desconhecido, vamos falar assim, você está trabalhando num projeto novo, vamos falar que os pessoal lá do Catar veio para o Brasil e estão investindo no maior prédio, onde vocês que são engenheiros civis, hein, vou mexer com a mente de vocês, vai desenvolver um prédio onde ele é torcido tal e ele tem uma rampa de helicóptero a 1.500 metros de altura tal, e isso vai ser feito no Brasil. Então, vamos mexer com a cabeça de vocês. Pô, eu vou mexer, vou trabalhar com algo desconhecido, algo novo. Então, quando eu trabalho com um projeto que ele tem algo muito novo, uma tecnologia muito nova, muito recente, assim como o pessoal que trabalha com desenvolvimento de softwares, aplicativos, essa reunião ela tem que ser mais constante. Essa daily, né, que a gente chama essa reunião daily, ela tem que ser feita de manhã e no final do dia. É muito importante. Por quê? Porque vocês vão trabalhando em soluções constantes no projeto. Vocês vão entendendo o projeto e vão sempre subindo um degrau. Não deixe para, por exemplo, passar uma semana e acumular aquele monte de problema e você passar uma semana para só resolver os problemas da semana que passou. Gente, eu digo isso por experiência, viu? Muita gente fala, confia muito e fala, não, deixa, não vai dar problema. Gente, e dá, viu? Projeto, linha de produção. Gente, eu tenho treinamento de ferramentas da qualidade que isso daqui é muito comum, viu? E aí, gente, por último aqui, vem encerrar o projeto ou fase. Toda vez que eu vou iniciando, então assim, por exemplo, quando eu falo de fase, por exemplo, eu coloquei a fase lá de fazer as paredes. Então, eu terminei a fase de encerrar as paredes, então eu finalizo elas. Então, eu encerrei a fase das paredes. Vou fazer o piso. Fase dos pisos. Estou produzindo piso lá, encerrei. Como eu posso ter várias frentes trabalhando juntas? Eu tenho vários pisos sendo entregues de forma simultânea. Então, isso é muito bacana. Você pode trabalhar dessa forma híbrida, porque isso traz um resultado extraordinário para o negócio, né? Para o empreendimento, né? E aí, gente, aqui quando eu falo dos processos, você vê, eu passei com vocês aqui 49 processos, tá? 49 processos, que isso daqui é uma bíblia para o gerente de projetos. Só que isso daqui são os processos. Aí a gente tem técnicas e ferramentas. A gente tem diversas coisas que se encaixam aqui. A gente tem oficinas de como engajar o pessoal, tem brainstorm para trazer ideias, a gente tem ferramentas da qualidade para checar, para entender como que estão os KPIs, as ferramentas da qualidade tem um rito para que você siga elas e você consiga chegar na solução. Isso também já é um treinamento BELT, é onde você pode fazer um treinamento, pode fazer de forma white, que é somente algumas ferramentas, de forma yellow, que são algumas outras ferramentas, e de forma green, onde trabalha 7 ferramentas da qualidade. Você também pode trabalhar no formato aqui do gerenciamento de projetos, do que eu falei para vocês, de forma desenhando o produto que você está entregando. Fugiu o termo agora, mas o Black Belt, ele cuida de todas essas áreas e direciona os belts. É onde você vai desenvolver, por exemplo, é muito bacana porque você vê, quando eu falo do canivete suíço, o profissional hoje, principalmente o engenheiro ele é um profissional que ele é o profissional mais buscado de mercado, mas ao mesmo tempo o profissional com maior risco de mercado. Por quê? Porque o engenheiro, você vai trabalhar numa empreitada que ela sempre tem já um término pré-determinado. A não ser que você trabalhe numa produção, mas ela sempre tem. Então, o engenheiro, ele vai trabalhar sempre em implantações de coisas novas.
Então, o engenheiro, ele tem que ter esse canivete suíço no bolso. Por isso que quem acompanhou aqui, quem chegou agora, eu vou colocar novamente aqui depois lá no bate-papo, vou colocar o link da minha página lá do Telegram. Entra lá tem todos os vídeos que eu mencionei aqui, gerenciamento de projetos, ferramentas da qualidade. Por quê? Porque você tem que ter esse canivete suíço com você. Porque na hora que você, por exemplo, lider com um problema, eu dei com um problema, por exemplo, na minha produção. Eu vou imaginar aqui que alguns trabalham em indústria. Pô, deu um problema lá de manutenção. Poxa, e a máquina que eu estou analisando, ela tem um registro do que ela executa e ela tem um histograma. Poxa, ela tem um histograma, então legal. Então eu já consigo fazer uma análise. Então eu vou criar uma causa raiz, eu vou usar algumas técnicas ali para eu chegar no objetivo. Então por isso que eu falo do canivete suíço. De repente, o que acontece? O que você precisa é algo relacionado ao PMBOK, o que a gente viu agora. A gente viu a 6ª edição e eu não brifei muito a 7ª, deu uma brifada por cima. Mas você precisa de algo, por exemplo, que utilize diversas metodologias. E hoje, o que acontece? Não importa que você siga a metodologia A, B ou C, que você use A ou B, A ou C e assim por diante. O importante é você fazer essa entrega bem feita. E como você faz essa entrega bem feita hoje? Você ter em poder esse canivete suíço, você conhecer essas técnicas e juntar isso. O que o PMBOK 7 diz é exatamente isso. Hoje o profissional, o gerente de projetos, hoje ele tem que ser mais volátil. Ele não pode ser uma pessoa, ele não pode ficar travado, engessado. Ele tem a incerteza, ele tem a complexidade, ele tem a ambiguidade do projeto. E hoje, gente, vocês como profissionais, engenheiros, e imagino que alguns aqui de repente se interessem na área de gerenciamento de projetos, vocês têm que entrar nesse mundo de incerteza. O engenheiro, ele tem que gostar de navegar nesse mundo incerto. Por quê? Porque o engenheiro, a mente do engenheiro, a cabeça do engenheiro, ela é formatada para criar soluções. Vocês estudam aí seus 2 anos de Física 1, Física 2, cálculo e assim por diante, que eu sei que é puxado isso, mas o quê? Para você ter uma mente formatada para que você consiga entrar nesse mundo onde ele é incerto, ele é complexo e ele é incerto, você tem que nadar de braçada em cima disso, onde muitos profissionais hoje correm desse mundo. Então, isso é bacana. Estou passando uma passagem bem por cima. Você vê que agora a gente meio que a gente já está partindo para o tema engenheiro. Então, gente, eu acho que essa é minha contribuição. Eu acabei saindo da apresentação com vocês, né? Mas a minha intenção era contribuir para que vocês vocês, futuros engenheiros, pudessem aplicar isso no dia a dia de vocês, o que poderia ser feito. Gente, acho que é isso. Se tiver perguntas, eu acho que é um momento bacana, que eu não sei se de repente é interessante, João, você vai me ajudar. Se é interessante abrir a caixinha de perguntas, ou se de repente abre o áudio aqui, a galera, vamos lá, começa a mandar pergunta aí, vamos para cima. Sim, acho que é interessante. Se o pessoal tiver dúvida, pode mandar aí no chat, né, que o engenheiro Danilo consegue sanar essas dúvidas aí. Vamos lá, gente. Alguma dúvida, algum ponto, de repente, que vocês acham bacana eu explorar, que eu não explorei? Seria bacana, Danilo, aquela parte lá, fiquei com uma dúvida. Aquilo ali era, de repente, era interessante dar uma explanada a mais. Eu vou até abrir aqui. Eu estava falando com vocês aqui, quem chegou um pouquinho mais cedo, eu estava com essa tela em aberto. Essa tela aqui é a visão de processos do PMBOK versão 7. Tá? Então, para você ver, hoje, agora, o que acontece? Ele tem um formato de guarda-chuva. Por quê? A 7ª edição, ela traz que tudo isso que está aqui dentro, administração, equipe, partes interessadas, tudo isso daqui hoje
isso daqui se comunica junto. Tudo isso aqui é holístico. Tudo isso daqui está falando ao mesmo tempo respostas para o que você precisa para o seu projeto. Então, quando eu falo aqui do stewardship aqui, por exemplo, da administração, é o código de ética da profissão. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quando eu falo da administração, deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficar pequeno para vocês. Quando eu falo da administração aqui, seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso. Você precisa se preocupar com o projeto e se sentir responsável e comprometido em entregar valor para o projeto. Você deve supervisionar as ações do projeto com o mesmo nível de cuidado que você usa na sua vida pessoal. Então, gente, vocês entendem a complexidade, o quão o gerente de projetos é visão de dono? Ele é muito, muito próximo, né, do visão de dono. Ó, chegou umas mensagens aqui. Seria interessante por todo o processo de gerenciamento, sem problema, não ter o Telegram, posso identificar. Eu vou mandar o link aqui, vou mandar de outras plataformas também. A empresa está tomando... Olha lá, uma pergunta legal aqui, Adolfo. As empresas estão tomando consciência da importância de gestão de projetos? Como o mercado está absorvendo profissionais da área de gestão de projetos? Gente, vamos lá. Adolfo, hoje são ainda poucas empresas que trabalham no formato de sistemas de empresas projetadas, né? Vamos falar assim. São pouco mais de 20% das empresas de mercado. Só que essas empresas que trabalham com sistema projetado, essas empresas são consideradas as melhores empresas de mercado. Você pega a Unilever, você pega a Ambev, você pega... diversos grandes players trabalham já dessa forma, onde o que acontece? Elas criam platôs de crescimentos. Quando eu falo em platô, é o quê? Por exemplo, ela hoje, vamos falar do Ambev, por exemplo, a Ambev é consolidada em cerveja, mas ela já está trabalhando qual é o próximo passo que vai acontecer pós a cerveja, o que vai, por exemplo, o que o público vai querer o ano que vem? Será que o público vai querer uma latinha quadrada? Será que o público vai querer uma bebida que seja em refil e seja abastecida em pontos de abastecimento? Então, você vê que quando a gente fala de empresas projetadas, projetizadas, elas já pensam na visão futura, elas pensam em ser disruptivas ao negócio dela. Por exemplo, ela pensa antes que chegue um concorrente e derrube o negócio dela. E assim, falando da área o mercado de gerente de projetos, é um mercado muito amplo, é um mercado muito bom. Muitas empresas que não têm gerente de projetos querem ter um gerente de projetos. Só que muitas delas, para ter um gerente de projetos, normalmente traz esse profissional normalmente para cuidar do giro da empresa normal, por exemplo, de uma produção. E esse gerente de projetos ele vai transformando essa empresa numa empresa projetada. Então, hoje, o gerente de projetos ele é uma peça fundamental para qualquer empresa que quer sobreviver no futuro. Você vê que interessante. O exemplo, a empresa que eu apliquei uma consultoria, assessoria em 2017 para 2018, se ela não tivesse sido disruptiva que eu falo, não tivesse criado ferramentas de tecnologia ao ponto de, como se quisesse acabar com o próprio mercado dela, no momento da pandemia ela tinha fechado, ela tinha travado. Então, você vê que grandes empresas, essas adaptações que elas vêm trabalhando, que elas vêm buscando, é onde faz elas irem para o próximo degrau. Elas não esperam vir uma empresa de mercado, uma empresa que está se criando, quebrar o negócio dela. Ela cria algo que vai ser acima daquilo que ela já se consolidou de mercado. E assim segue. Espero que tenha respondido, Adolfo. Deixa eu ver aqui, Felipe. Não sei se é possível, mas se tivesse algum modelo pronto para exemplificar pelo menos um breve para a gente, acho que seria legal. Tenho sim. Eu vou ver com o João Vitor aqui como que funciona depois para eu mandar esses arquivos. Eu tenho esses 2 arquivos aqui em PDF e mandar para vocês que vocês deem uma olhada. Mas eu vou deixar também, meu Instagram aqui, que é legal também, é o
inge.locatelli, lá no Instagram, que você pode seguir lá também, tá? E a página do Telegram, para quem tem Telegram, no Telegram eu falo que é o canivete suíço. Todo mundo deve ter. O canivete suíço, onde você pode entrar lá e estar acompanhando. Você tem todas as ferramentas, todos esses vídeos. Eu sempre coloco vídeos lá e vou falando sobre temas, ferramentas. Eu estou montando agora um treinamento. Eu tenho um negócio do ramo alimentício e eu tenho um local lá que eu tenho 150 lugares. Eu vou montar um treinamento para daqui um mês e meio para gerentes e não gerentes. Eu estou querendo fazer algo porque, assim, eu contratei alguns gerentes para os negócios que eu tenho e eu sinto muita carência de skills, de conhecimento para a galera fazer o gerenciamento básico, gerenciar basicamente, não falo gerenciamento de projetos, mas o gerenciamento básico. A pessoa chega, às vezes ela é muito operacional e ela não sabe agir no passo de liderança, no passo de gerente, no passo de coordenador, no passo de supervisor. Então, eu estou trabalhando um treinamento para gerentes e não gerentes, coordenadores, não coordenadores, supervisores, dependente do título, para que a pessoa saiba o que fazer quando chegar nesse cargo, ou saiba o que fazer para chegar, para buscar esse cargo. Eu sinto muita falta nisso, sabe? E olha que eu trouxe profissionais assim, gabaritados, profissionais com MBA já, sabe? E você sente essa necessidade, sabe? Essa experiência de ter essa visão de dono e abraçar o negócio e realmente gerenciar. Então isso é bacana. Deixa eu ver aqui, José, vou explorar um pouco mais sobre a matéria postada, bem legal. Boa noite, não sei se é possível, ok. É essencial para o crescimento da empresa, realmente, viu? Eu vou te falar que se essa empresa que eu prestei a consultoria e assessoria não tivesse feito isso, não tivesse implantado a tecnologia, e pensa o quão é resistente quando você vai implantar uma tecnologia nova, dependendo do mercado, a resistência às vezes vem do próprio interno daquela empresa que você está implantando aquela tecnologia. Então, por isso que é bacana você entender como que você vai trabalhar para conseguir quebrar essas barreiras, como você vai trabalhar para conseguir desenvolver esse projeto, entender, o time entender que aquilo será para o bem de todos. Gente, outra coisa, vocês que estão se formando, estudando para ser engenheiros, continuem, terminem o curso, porque assim, a tecnologia, a gente está na quinta revolução. Na verdade, assim, a previsão para chegar na quarta revolução industrial, a indústria 4.0, a previsão é para 2028, para que isso se concretize em mercado. Mas o que acontece? Vai acontecer uma revolução onde as máquinas, elas cada vez mais elas vão fazer mais sobre o que é feito de área operacional. Infelizmente, algumas áreas vão sair de mercado, mas não é que o mercado vai encher de gente desempregada, mas as pessoas precisam pelo menos entender o que está acontecendo e se adaptar para o novo cenário. Então é importante, a gente tem um delta aí, mas isso vai acontecer. Chegou uma pergunta do Adolfo aqui: qual a faixa de salário de um profissional gestor, sendo júnior, intermediário e sênior? Olha, quando a gente fala do gerente de projetos júnior, está muito relacionado a próximo do engenheiro também. Então está em torno ali na faixa dos 4, quando a gente fala de gerente de projetos. Um intermediário, um profissional sendo intermediário, ele está variando na casa de uns 7, nessa casa mais ou menos. Um sênior varia da tecnologia que você vai trabalhar. Eu conheço profissionais que estão de 12 a 35 mil, por exemplo. Então varia muito. Depende do que você está trazendo de tecnologia. Mas isso é muito amplo. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa implantação de estudo de rodovias
algo bem complexo no interior do Nordeste, e ele está numa faixa assim próximo aos tetos máximos assim. Então, tecnologia também, quem está desenvolvendo, de repente, da complexidade que você está trabalhando de tecnologia, os salários são bem altos. Então, isso é bacana, é uma área muito bem explorada. Depende também se você trabalha com player de fora. Eu tenho amigos também que ganham em dólar, por exemplo. Eu tenho um amigo que ele ganha US$ 7.000. O dólar está quanto hoje? Está 5? Então, só fazer a conta aí, né? Então você vê que isso é muito volátil. O mercado ele está para todos, né? Você pode estar ali aqui, né? Ou como você pode estar aqui em cima. Depende o quão você se aplica, né? Bacana a pergunta, viu? Bem, acho que é isso, né? De perguntas. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa para trás. Ok. Bacana, gente. E, gente, quem quiser tirar a certificação, só para concluir aqui, quem quiser tirar a certificação PMP, a certificação ela tem alguns requisitos. Ela pede que ele tenha já alguns anos de gerenciamento de projetos, algum tempo a gente fala que tem as 4.000 horas de voo, né? Então, que já tenha pelo menos conhecimento em liderança, gestão, ou tenha participado de projetos, tenha isso comprovado, e você preenche lá com seu currículo. Você faz uma preparação, você tem que ter um curso preparatório validado por uma empresa certificadora. Após fazer esse curso, você faz uma prova que é no Promatec, em São Paulo, na Zona Sul, ali em Moema. Você faz essa prova são de conhecimentos gerais relacionados ao gerenciamento de projetos. Não é somente isso que eu passei, o gerenciamento de projetos envolve cálculos, envolve técnicas, oficinas, engajamentos, uma série de questões aqui que, se fosse explorar aqui, eu confesso para você que 44 horas seria pouco para conseguir explorar todo o tema. Mas, assim, envolve tudo isso, e você tem que ter uma pontuação em cada área de conhecimento, uma pontuação mínima aí de 80% a 90%, algumas áreas 70%, pede um pouco menos. Essa prova ela tem um custo de US$ 500, e isso deve estar em torno de 2.500 a R$ 3.000. Então, essa prova você vai lá, você faz a prova, o resultado sai na hora. Se você passar, você é certificado pelo PMI, o Project Manager Institute. Então, o que acontece? Com essa certificação, você é validado como gerente de projetos do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, a certificação ela tem peso maior do que uma pós-graduação de gestão de projetos. Não que a pós de gestão de projetos te isente de ser um gerente de projetos, não. Mas a certificação, ela envolve toda a área de gerenciamento de projetos. É muito complexo, é um mundo bem VUCA, né? Que eu citei aqui no meio do treinamento, né? Então é bacana para que vocês tenham conhecimento, para quem se interessar, tá? Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Taxa de salário, tem algum... Sim, gente, tem livro sobre o tema, sim. Vou até olhar aqui. O PMBOK é um livro de consulta, né? Eu não vou falar que é um livro que você vai utilizar, andar com ele debaixo do braço igual uma Bíblia. Não, é um livro de consulta para as melhores práticas. Mas tem gerenciando projetos na prática. Me fugiu os nomes aqui. Depois eu vou dar uma olhada. Se eu tiver oportunidade depois, a galera que me seguir lá, depois eu posto nos stories alguns livros. Tem 2 livros que eu li há um tempo atrás, que Scrum é um livro bacana, que ele mostra, é uma metodologia também ágil e de gerenciamento de projetos, mas que ajuda também, principalmente para as novas tecnologias, algo que é novo, tá? Então são livros legais, mas depois eu posto qualquer coisa lá no Instagram. Tem alguma ferramenta onde podemos pesquisar mais? Tem, gente. As ferramentas do... Quando a gente fala de ferramentas, a gente tem algumas coisas que... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Está separado alguma coisa para... Quando a gente fala de ferramentas... Cadê? Fugiu aqui. Cadê?
Tem algumas ferramentas, por exemplo, o Trello é uma delas, só que o Trello é uma ferramenta para quem trabalha no formato de Kanban. A gente tem outras ferramentas, vou pegar aqui e mostrar para vocês. A gente tem algumas ferramentas para quem quer acompanhar um projeto de forma cronológica, entender como ele está andando, que elas ajudam bastante. A gente tem o MS Project, que é o Microsoft Project, que, por exemplo, você consegue fazer o acompanhamento do projeto também. Mas tem algumas mais modernas agora. Deixa eu achar aqui, falar para vocês, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela rapidinho, coisa rápida. Vitor, quanto tempo tem aí? Primeira palestra que eu faço com vocês aqui. Sem problemas, Danilo. Pode continuar aí. Coisa rápida aqui, ó. Tem algumas ferramentas, eu chamo de power-ups, né? Superpoderes, né? Que é bacana todo gerente de projetos saber disso. Ó, ferramentas aqui para você controlar tempo. Tem o Operandi, que é uma ferramenta gratuita, tem a versão gratuita. Tem o Artia, tem o Podio. O Asana é muito conhecido de mercado, o pessoal usa muito agora. Bitrix, tem o Gantt Pro, esse é bacana. Eu, particularmente, eu sou da época dos índios, sou da época que tudo era mato, né? Eu já estou ficando velhinho, então eu ainda uso o Project. Ele é muito válido, é a ferramenta mais completa de mercado. Só que o que acontece? Todas essas outras aqui, eles criaram um formato híbrido, vamos falar assim. Quando eu falo híbrido, é o quê? É um formato que qualquer pessoa consegue ir lá e trabalhar com elas, consegue montar um projetinho. Então é bacana, mas o Project ainda continua sendo a ferramenta mais completa de mercado, tá? Vamos ver aqui, qual o link para verificar se a pessoa é certificada? Isso daqui diretamente no site PMI. Tem um campo de pesquisa onde você consegue colocar pelo número do certificado ou pelo nome completo da pessoa. Então você consegue estar checando lá, eu só não sei qual área da página que não é na página principal, mas você consegue fazer essa checagem lá, entender se a pessoa tem a certificação ou não. Tá? A minha certificação, ela foi... a minha eu tirei em 2016, só que eu não renovei ela. Eu tenho que fazer treinamentos, montar horas em KPUs, uma série de coisas. E aí, a cada 2, 3 anos, você tem que fazer a renovação. A minha expirou em 2018. Eu não fui mais atrás dela e não renovei mais ela. Até porque, como eu tenho negócios hoje, eu acabo não utilizando. Mas, assim, se você voltar para o mercado, por exemplo, se eu fosse voltar para o mercado, seria interessante eu buscar a atualização. Acho que provavelmente eu teria que fazer a prova de novo, até pelo tempo, já que a minha certificação é antiga, e atualizar o número, né? Vamos colocar assim, né? Mas faz tempo que eu não vejo nada voltado à área. O que mais aqui, gente? Tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Tem mais algum teminha? A gente tem mais alguma coisa? Querem mandar um áudio aqui? Fala aí, gente. Vocês que mandam aí. Tem a foto da galera. Mauro, quer falar aí, Mauro? Mauro, deixa eu tirar do mudo o seu aqui. Tem que tirar do mudo aqui. Deixa eu ver como que faz aqui. Deixa eu ver se sou eu. Não sou eu não, viu, Mauro? Esse que sou eu aqui. Eu acho que permitir que todos ativem. Ah, tá. Vê aí, Mauro, você foi. Ô, Vitor, eu não sei como libera o microfone aqui. Tô clicando aqui. Já tá liberado o telefone de todo mundo já. Ah, bacana. Então, Mauro, é só clicar aí no microfone aí e liberar, só falar. Eu acho que você deve estar sem microfone. O áudio não do tá Mauro chegando nada. Tá um pouquinho ruim. Exato, acho que você tem que falar próximo aí do celular ou do computador.
Ô, Mauro, é uma pena, Mauro, não tá Deve vindo, estar acontecendo Mauro. algum problema no microfone, mas se você quiser mandar aí na caixa de texto. Manda texto aí, Mauro. Acho que seu headset ele não tem o microfone, hein? Bacana, gente. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Professor, eu não tenho Telegram. O senhor comentou que faz postagens no Telegram. Eu vou baixá-lo. Só queria saber como eu identifico o senhor lá no Telegram. Ó, o Telegram, eu vou colocar o link aqui. Você pode acessar pelo link e ele automaticamente vai falar para você baixar o aplicativo. Tá, ó. Eu acabei de mandar lá na caixinha de bate-papo, tá? E aí você clicando, ele vai direcionar para o Telegram e você baixa o aplicativo e você consegue entrar na página lá, tá? É um canal, né? Como se fosse o YouTube. É bem bacana, viu? Obrigado. Valeu. O que mais, gente? Ô, Mauro, eu tô preocupado com você, Mauro. Que você tá ansioso aí para falar e o microfone não sai, meu. Galera, eu acho que, olhando aqui, João, você que manda aqui. Danilo, agradeço por sua participação aí, né? Um conteúdo engrandecedor. O ENIAC ele foca muito nesse mundo 4.0, né? E hoje em dia é necessário buscar conhecimento para atender às exigências do mercado, né? Que a cada vez mais vai pedindo mais coisas, né? Mais exigências. E é bacana você buscar conhecimento, né? Eu agradeço, né? Pelo senhor ter aceitado esse convite para participar da palestra. Espero que venha aí mais palestras, né? Que o senhor possa ministrar mais palestras. Eu vou também encaminhar aqui para o pessoal um link para eles colocarem a presença, né? A gente vai estar enviando algumas certificações que vão valer como horas complementares. Então peço para os senhores acessarem o link que eu vou mandar, tá? Agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos os ouvintes aí, tá bom? E qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem pro Danilo lá, ele mandou o link, ou até no grupo mesmo, a gente vai repassando aí, tá bom? Bacana, gente. Então, gente, é isso. Obrigado a vocês. Qualquer coisa me acompanhem lá. E vamos para cima, viu, gente? Vamos para cima, engenheiros, que o mundo está precisando dessa mão de obra, viu? Parabéns aí pela palestra, professor. Foi muito boa, hein? Obrigado a vocês aí. Acompanhem aí. E eu vou trazer mais, viu? Vou trabalhar algumas outras aqui. Vou alinhar com o Vitor aqui e a gente vai colocar aí, tá bom? Beleza. Valeu, gente. Grande abraço a todos. Uma ótima noite. Bom descanso, gente. Valeu. Valeu, Danilo. Pessoal, antes de saírem, não esqueçam de colocar presença, tá bom? Mandei o link aí do formulário. Todo mundo coloca a presença lá para receber a certificação, tá bom? Valeu, Danilo. Obrigado, hein? Falou, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.